E olha, hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 20 milhões de brasileiros podem sofrer com os efeitos do reumatismo. As doenças reumáticas afetam as articulações, os músculos, ligamentos ou o sistema imunológico e podem acometer também crianças, jovens, homens e mulheres em qualquer etapa da vida. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Balanço Geral amanhã o reumatologista Denison Silva, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, obrigada pela presença aqui no Balanço Geral amanhã, na TV dos Sergipanos. E olha, a doença atinge todos os públicos, mas ela atinge muito mais fortemente as mulheres. As mulheres representam 60% dos casos no país. Por quê? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Tamires. Sim, exatamente. Nós temos uma noção do que é o reumatismo, é importante passar para o público. A maior parte das pessoas pensa que reumatismo é igual dor. Não, reumatismo são tipos de doenças que podem ter dor associada. Mas a maior parte do conhecimento de reumatismo vai dizer reumatismo é igual inflamação. E a maior parte das pessoas que têm reumatismo é do sexo feminino porque a parte hormonal feminina, ela traz a importância ou traz a predisposição do organismo feminino a gerar inflamação e a desbalanço do sistema imunológico, e esse desbalanço é que vai provocar o chamado reumatismo. Existem várias complicações, inclusive no corpo da pessoa, em vários órgãos, que são provocadas pelo reumatismo. Quais são essas principais complicações? Bem, na verdade, se a gente separar que tipo de reumatismo, a gente vai poder dizer principais complicações. Então, por exemplo, o reumatismo mais comum é a osteoartrose. A osteoartrose, ela pode ser de coluna, de quadril, de joelho. Então, toda vez que a pessoa tem uma artrose, ela vai ter dor, vai ter limitação, ela vai ter incapacidade de executar suas atividades do dia a dia. Se a gente vai falando de reumatismo autoimune, por exemplo, vou citar um deles que é muito famoso, que é o lúpus. E aí o lúpus é um desbalanço do sistema imunológico, em que o sistema imune começa a atacar as células do próprio corpo, e esse ataque às células já gera inflamação. Então pode atacar o rins, pode atacar a pele, pode atacar a articulação, pode atacar o couro cabeludo e a base do fio cabeludo, gerando queda de cabelo. Então, tudo depende de qual é a doença e qual é o direcionamento que essa doença vai ter no nosso corpo. Já que a doença afeta bastante o sistema imunológico, uma forma de prevenir seria fortalecer o sistema imunológico. E quando a doença é descoberta, é possível, digamos assim, recuperar esse sistema imunológico, deixando forte? E como é possível fazer isso? Sim, você tem razão. As doenças autoimunes, elas, que são um tipo de reumatismo, apesar de não serem os mais comuns, né, os mais comuns são os reumatismos degenerativos, aqueles que geram desgaste das estruturas e geram dor, mas as doenças autoimunes, que são um tipo de reumatismo, realmente é uma desorganização do sistema imunológico. Então, quanto mais a pessoa estiver com o sistema imunológico funcionante, e para isso não há milagre, não há pirulazinha que o cara pode tomar e isso melhorar a imunidade. Não, não. O que tem é que ter um bom sono, uma boa qualidade de sono, uma boa prática de atividade física, alimentação saudável, principalmente evitando alimentos que são ditos pró-inflamatórios, por exemplo, como glúten, lactose, excesso de carboidrato, ingerindo mais alimentos que são antioxidantes, como magnésio, zinco. E esses alimentos antioxidantes que você fala, são quais? Só para a população poder entender melhor. Isso, exatamente. Então, esses alimentos antioxidantes, a gente pode citar principalmente o magnésio, o zinco. A gente tem alguns probióticos, são substâncias que fazem com que as bactérias boas do nosso intestino, elas proliferem e combatam as bactérias ruins. Essa estrutura que leva em consideração o comportamento psíquico, atividade física, alimentação saudável, sono de boa qualidade, isso tudo é que fortalece o sistema imunológico. E o sistema imunológico fortalecido evita doença autoimune, mas evita doenças infecciosas também. São um pouco mais de 120 doenças provocadas pelo reumatismo e é um dado preocupante, são um pouco mais de 20 milhões de brasileiros. Existem dados ou estimativas de quantas pessoas aqui em Sergipe sofrem da doença? Não, Tamires, na verdade, assim, não existe o contexto geral de quantos pacientes portadores de reumatismo. A gente pode separar cada doença. Por exemplo, a osteoartrose é uma doença que, depois dos 50 anos de idade, 50% das pessoas vão ter osteoartrose de coluna, de quadril ou de qualquer sítio. Então, se a gente pegar o reumatismo mais comum, que é a osteoartrose, eu garanto que mais de metade da população acima de 50 anos de Sergipe já tem alguma alteração degenerativa. E existem doenças raras, como o lúpus, por exemplo, cujo percentual é 0,7% da população. Isso também é obedecido aqui no nosso estado. Os tratamentos para essas doenças são complexos? Sim, dependendo de cada espécie de reumatismo. Se for o reumatismo degenerativo, o tratamento é um pouco mais simples, apesar de ser mais duradouro, mais prolongado, né? Envolve tratamento da dor e fortalecimento da estrutura muscular.
Agora, se for doença autoimune, são doenças mais raras e mais agressivas, o que a gente tem que fazer é diminuir a hiperatividade do sistema imunológico. Realmente, o tratamento é complexo, mas há tratamento. A cura, na verdade, no nosso sentido cura, é o paciente permanecer um longo tempo fora de atividade da doença, propiciando a ele uma qualidade de vida. Lembrando que a doença pode atingir rins, coração, outros órgãos, e por isso que é interessante isso que ele falou, qualidade do sono, dormir bem, pelo menos aí 6 a 8 horas por dia, se alimentar bem também com alimentos antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico. Muito obrigada por esse alerta, por essas informações aqui nesse Dia Nacional de Combate ao Reumatismo. Obrigada pela presença. Obrigado a você pela oportunidade e conclamo a todos que levem uma vida saudável, porque isso com certeza é a melhor forma de prevenir os reumatismos. Obrigada.